gente ouviu tanta informação interessante, né? E talvez se você pudesse consolidar na tua visão sobre o papel e a responsabilidade do Conselho de Administração nesse futuro ambiente que nós vamos talvez viver ou já estamos vivendo agora. Qual que na tua visão é esse futuro ou esse presente nesse momento? A responsabilidade do conselho é crescente e a gente, como conselho colegiado, tem que se preparar para essa mudança em conjunto, né? Então, eu costumo dizer que o conselheiro tem que conhecer muito bem governança, porque o posicionamento vem da sua base de governança. Se a gente não tiver esse conhecimento, né, e essa convicção de que governança faz a diferença, a gente não vai praticar ISG, a gente não vai formar talentos, a gente não vai recapacitar a mão de obra. Quando você faz essa triangulação aí de ASG, transformação digital e mundo do trabalho, né, é importante entender qual é a transformação que o mundo do trabalho sofreu. Também nessa velocidade incrível, o mundo do trabalho, né, de repente se redefiniu. E outra habilidade necessária não é só o acúmulo de conhecimentos, a gente tem que conhecer de tudo muito, mas é a capacidade também para que a gente possa fazer a transformação, a grande capacidade de virar a chave, de desaprender, de em algum momento a gente entender que aquilo, da forma como nós pensamos, não faz mais sentido. Ter a capacidade de desaprender e de reaprender tudo de novo. A primeira pesquisa sobre o perfil das conselheiras de administração, que o WCD mesmo fez, né, em parceria com a CI, mostra que, além de trazer uma diversidade em termos de gênero, as mulheres, em média, são 6 anos mais jovens que os conselheiros, ou seja, elas acabam trazendo para o conselho uma diversidade não só de gênero, mas também de idade. Quando a gente agrega diversidade ao conselho, o conselho no futuro ele precisa ser mais diverso, até por coisas óbvias, né? Como que a gente adapta, Inês, eu sei que isso está no coração do WCD, como que a gente adapta o onboarding nos conselhos? Como que a gente assegura que aquele unconscious bias não seja sempre, quando você prepara aquela lista só com, desculpem, né, caucasianos, homens, tal? Como que a gente faz com que a gente tenha um pipeline diverso? Quando a gente olha, né, um pouco a composição dos conselhos, eu acho que ele já vem mudando ao longo dos anos, né? Então, assim, se eu olhar os meus conselhos na minha época de Vale, olho meus conselhos hoje, a diferença já é substancial, né? Eu acho que a questão do onboarding vale para todo mundo que chega a um conselho novo, porque você imagina um conselheiro novo, num conselho com 7 membros, chegam os 7 membros, ele é o único conselheiro novo ali, ele precisa ser recebido, ele precisa ser acolhido, né? Então, quer dizer, a questão do onboard, você precisa quase que ter um padrinho para te ajudar a entender as especificidades, a dinâmica daquele conselho, você precisa entender a dinâmica da empresa, fazer suas entrevistas com todos os conselheiros, convidar. Quer dizer, esse acolhimento eu acho que é muito importante, né? Quer dizer, da gestão como um todo e dos próprios conselheiros. Então, esse é o desafio. Como é que a gente constrói isso? Eu acho que nós não temos muito essa prática de estar fazendo onboard de maneira tão abrangente, né? O conselheiro chega, vai visitar a fábrica, vai visitar né, as instalações, previamente conversa com o presidente do conselho, às vezes com o senhor, mas eu acho que o conversar com todos os conselheiros é muito importante. E quando a gente fala da diversidade feminina, né, a gente sabe que, quando você olha a regra do novo mercado, era 20%, hoje tem que ter pelo menos 2 conselheiros. Por quê? A gente precisa ter um apoio dentro da sua atuação dentro do conselho. Se você é uma voz sozinho, dificilmente você vai ser ouvido, né? E eu acho que aí a gente tem uma outra questão que a gente precisa olhar com cuidado, que é a nossa diversidade de colaboradores também. Quando a gente começa a ter os milênios e a geração Z, principalmente, né, chegando às empresas, elas querem ter propósito, querem ser ouvidas, né? Querem discutir temas que talvez a geração dos baby boomers não discutiriam. Então, todo o conselho, toda a gestão é levada para olhar essa dinâmica da diversidade. Então, assim, eu acho que é um acolhimento, e volto a dizer, o papel do PCA é importante, eu acho que, às vezes, ter alguém para ser ali o ponto de apoio, né?
das conversas, das apresentações, eu acho que seria uma boa prática para a gente conseguir facilitar isso. Estamos embebidos dentro de um caldeirão cultural. Então, todos nós carregamos, né, mais ou menos um viés. Então, eu diria que não somente os homens, mas também as mulheres precisam, acho que todas nós precisamos abrir sempre o pensamento para que a gente consiga enxergar muito além daquilo que parece. E aí tem uma pesquisadora, né, bem interessante que trabalha sobre isso. Ela tem um livro chamado Vieses de Gênero. E aí trabalha, né, é um debate que a gente já vem fazendo sobre também vieses de raça. São vieses inconscientes que todos nós carregamos e que, se em algum momento ele nos ajuda, porque ele serve como gatilho para que a gente tenha um sistema de resposta rápido a várias situações, nas situações mais complexas, ele nos atrapalha. Os vieses nos atrapalham porque nos fazem ter uma resposta muito rápida, sem considerar toda a complexidade da situação. Então, eu diria que todos os conselhos precisam, o tempo todo, estar vigilantes em relação a esses vieses. Uma coisa que a Georgia coloca, né, bem interessante ela tem uma metodologia chamada reconhece, supera e bloqueia. Porque como que nós vamos superar os nossos vieses se nós não reconhecermos eles? A gente está falando de ESG, a gente está falando de transformação digital, de força de trabalho. Isso tudo implica em investimento, em custo, né? E, logicamente, a gente sempre olha shareholder value, olha o valor da ação, olha o valor da companhia, né? Como que a gente consegue conciliar, já que a gente está dizendo que ninguém sem ESG vai sobreviver no futuro, né? A gente também não pode esquecer que ninguém sem lucro vai sobreviver no futuro. Como que a gente concilia essas duas coisas? Falar em ESG realmente implica uma série de investimentos, né? Que tanto vão de treinamento como ações realmente determinadas que você precisa, né, estar investindo recursos da empresa. Mas eu queria, eu acho que ainda tem uma outra coisa que eu acho que devia estar, quer dizer, que trabalha, né, que também vai afetar a questão do retorno, né, que é assim, a gente precisa investir também em inovação. Né? A gente não é só atualizar a nossa tecnologia do ponto de vista de acesso, mas investir em inovação. Então, inovação, num certo sentido, é parte dessa pauta ESG. Né? Então, a gente, quanto investimento responsável, precisa determinar quantos por cento do meu resultado, do meu lucro, eu devo estar colocando em causas dessa natureza. Outra forma de ver também é o custo da não implementação das ações de ESG, porque isso vai ser descontado na precificação das ações no tempo. A gente percebe isso é muito verdadeiro para a pauta ambiental, onde a gente já tem, inclusive, mapeados os riscos ambientais, as empresas que ainda não mapearam estão fazendo, e isso vai ser fortemente precificado. A gente vê ali a iminência de uma crise hídrica, onde várias empresas e vários setores e segmentos vão sofrer. Então, se você não vai sofrer de forma individual, você vai sofrer de forma coletiva. É preciso que a gente esteja olhando todo. Entre aquele que faz, entre aquela ação que dá lucro, mas que cuida de sustentabilidade também, e aquela que dá, mas que não cuida, qual vocês acham que vai sobreviver ao longo do tempo? As corporações hoje, muitas estão muito mais sensíveis para tratar a questão social e os impactos que ela causa na sociedade e a forma como ela pode impactar positivamente a sociedade do que muitos governos. E isso é um protagonismo que nós não devemos abrir mão. Nós temos um protagonismo de mudar a sociedade para melhor, de impactar a vida das pessoas, o meio ambiente, a vida das pessoas, a governança das empresas. Então, acho que essa é a beleza do ASG.